Olha, Ai, meu Deus. inovação e postura protagonista foram dois temas que apareceram muito nesse período de pandemia, né? Quer dizer, a gente percebeu que as empresas que se destacaram, as empresas que tiveram destaque, as empresas que continuaram se aproximando dos seus clientes e conquistando clientes novos e até conquistando o mercado, foram empresas que tiveram uma postura protagonista e que inovaram ou que já tinham uma cultura de inovação e aí aceleraram, ou que tiveram a coragem e a energia de mergulhar na inovação e trazer ela do campo das ideias para a prática. Mas, afinal de contas, o que é inovação na prática e o que é uma postura protagonista? Bom, para a gente entender e trazer para as nossas empresas esse conceito, a gente está reunido aqui em mais uma das aulas de revisão do nosso movimento Reinvente. Eu dou um alô para os meus colegas. Fala, Leandro, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tiver com insônia e resolver estudar. Mais uma vez, um prazer ter vocês aqui no nosso momento de revisão do Movimento Reinvente. Olá, Fernanda, tudo bem? Oi, Dino. Olá a todos que estão acompanhando o Movimento Reinvente. É um prazerzão estar com vocês. E hoje um tema muito importante. Logo mais a gente vai falar todos os detalhes de uma atitude protagonista e da inovação. Muito Professor bem. Pastore. Olá, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse conhecimento, aprendendo com vocês. Agora, eu começo dando um recado, compartilhando esse conhecimento. Não há conquista sem agressividade. Tá? Ou você assume esse seu papel e movimenta as coisas aí no seu ambiente, assume o protagonismo, tá? Ou então as coisas continuam do jeito que estão. Nós vamos contribuir com você hoje nesse sentido. Vamos lá. Isso aí, agressividade, coragem e postura protagonista. Fernanda, o que é ser o que é ser protagonista, né? Quer dizer, a gente estava aqui no debate um pouquinho antes de começar e você estava trazendo de volta a, a descrição, né? O significado. Eu acho que é muito legal a gente buscar o significado das palavras, que nos ajuda a tangibilizar alguns conceitos que são tão difundidos, mas que são pouco explicados. Qual que é a tua visão disso? Exatamente. Bom, se a gente for inclusive pensar aí no mundo das novelas, dos filmes, normalmente tem o protagonista, né? A protagonista, que é aquela pessoa que aparece primeiro, que tem uma posição de destaque, que normalmente tem mais atenção e tem, consequentemente, mais liderança, traz mais responsabilidade para si, mais ação. E então esse destaque ele não vem em vão. Olha, até rimou. Não vem em Dá até vão. para a gente fazer em vão. E quando a gente vai estudar, né, um comportamento, né, o que é interessante a gente pensar? Para traduzir isso para a prática, qual é a pergunta que nós fazemos? O que faz? O que faz uma pessoa protagonista? O que faz uma pessoa responsável? O que faz uma pessoa que seja um excelente líder? Né? Inclusive, quando a gente está precisando de desenvolver isso na nossa área de atuação, você pode pensar em alguém que seja uma referência para você e pensar o que essa pessoa faz que você admira e como é que você pode aprender isso com ela. Então, trazendo aqui para o nosso primeiro ponto sobre essa postura, essa atuação protagonista, e nós falamos isso lá desde a nossa primeira aula. Nós falamos, pessoal, em tempos de paralisia, em tempos em que as mudanças trazem aquela resistência que deixa a gente assim amarrado, preso. Quem tem força para enxergar, né, que além dos seus desafios internos, tem algo mais para fazer, tem algo mais para contribuir, tem outras pessoas que estão esperando aí a sua atitude positiva, proativa, e isso tem a ver diretamente com uma atitude protagonista. Então, vamos lá. Ser proativo é quase como falar de busca de conhecimento, né? A proatividade, de uma forma equilibrada, e a busca pelo conhecimento são coisas que nunca são demais, né? A gente sempre tem muitos aprendizados, a gente sempre enobrece aí o nosso repertório quando buscamos ter atitudes proativas e também quando buscamos conhecimento. Então, uma pessoa proativa, ela tem naturalmente uma busca pelo conhecimento até para ela se desenvolver.
porque ela sabe que a responsabilidade é dela. Ela tem, portanto, uma característica de trazer autorresponsabilidade, certo? Uma coisa é o ambiente, outra coisa são as pessoas, né, os outros, mas 1/3 da responsabilidade é meu. E nesse meu 1/3, o que é que eu faço com isso? Depois é uma pessoa que ela tem uma habilidade, ou ela lida bem com a questão da contribuição. Então é alguém que não se limita a, não, eu só tenho que saber isso aqui, porque eu fui contratado só para isso, então eu só tenho que pegar esse mouse, passar daqui para aqui, pronto, acabou. Vocês que lutem, né, para fazer as outras etapas. Não. É uma pessoa que está aberta para entender quais são as outras coisas, né, que os colegas fazem, entender quais são as tendências, entender quais são as outras áreas da empresa. É alguém que tem, inclusive, uma chance maior de galgar novas posições, porque ela se abre, muitas vezes ela constrói o próprio crescimento. Depois disso, nós temos uma pessoa aberta a boas relações. Percebe como que isso é muito próximo de um papel de liderança. Então, alguém que se abre, principalmente para ouvir. Eu estava assistindo uma palestra de filosofia nesse fim de semana e falava que o verbo do futuro é ouvir, né? Então, além do cuidar, que é uma máxima para os negócios nesse período de pandemia, e com certeza vai continuar sendo, é o cuidar e o ouvir. Depois, ser realmente polivalente, né? Ter várias aptidões, ter um olhar amplo das coisas e até para ter uma visão mais aberta, que às vezes a gente fica muito focado no nosso negócio, no dia a dia do nosso negócio, e isso limita um pouco a nossa percepção para soluções. Por isso que é tão relevante ter, de repente, a figura aí de um mentor, de uma mentora, de uma consultoria, de algum olhar externo que faz assim, né? Dá aquela amplitude para uma percepção. Mas para isso a pessoa tem que se abrir, né? Então, essa perspectiva de ser polivalente, de poder contribuir com várias áreas, não para ser um generalista, mas para ser alguém que se abre às oportunidades. E num momento como esse que nós estamos vivendo, esse tipo de performance é muito positiva. Por quê? Porque te ajuda a se reinventar, né? Lembra do nosso nome? Movimento Reinvente. E movimento, porque estamos em movimento, estamos em construção. Não há nada estático. E reinvenção é que a gente está idealizando algo novo. Só que agora a gente vai para o próximo tópico, que é justamente da inovação. Mas para fechar, tem que ter resiliência, né? Tem que ter a capacidade de se reerguer, de se renovar, ainda que hajam muitos desafios. Ok? Ok, agora eu quero perguntar para o Leandro e para o Pastore. Vamos primeiro os mais jovens. Pastore, quem você acredita que mais se reinventou aí, que mais teve uma postura protagonista dessas marcas que a gente comentou, dessas empresas que passaram aqui pelas nossas análises, sejam empresas que nós conhecemos, sejam empresas que a gente não conhece diretamente, assim, não tem relação com os executivos, com os donos, mas que são empresas que estão no mercado e que, na sua opinião, tiveram uma postura protagonista nessa pandemia? Bom, nós tivemos um convidado da Riachuelo, o Teodorov, né? Que é o head de inovação da empresa. Então, mostra uma empresa muito tradicional se reinventando constantemente, né? E entrando nesse período de pandemia, nesse, né, desafio generalizado, de uma maneira proativa, né? Assumindo o protagonismo, ou pelo menos numa disputa, e olha que não é fácil, ele tem concorrentes ali como multinacionais, CIA, ele tem Renner, ele tem, de certa forma, outros magazines, a própria Luiza, em alguns departamentos, talvez, né? Mas a imagem da empresa, mais do que competidores nas mesmas categorias, há uma disputa pela imagem da marca, né? Então, a Riachuelo vem demonstrando, né, um processo rápido de adequação aos momentos que o consumidor pede, de inovação, e encarou o momento da pandemia naturalmente. Quer dizer, os objetivos da marca, essa atitude protagonista,
ela é mantida apesar das adversidades, não é? Isso que é interessante, a gente vê alguns casos, o protagonista, quando há uma mudança de cenário e ele não tem repertório, ele fica meio perdido, aí ele sai da posição de protagonista e vai para o contrário. Qual que é o contrário de protagonista? É o antagonista. Então, os autores de telenovelas tal, sabem trabalhar muito bem com isso, né? Mas isso é muito comum no dia a dia das empresas. Você está numa reunião expondo, se incomoda algum colega seu, ele vem com uma situação contrária, sem perceber, ele está se colocando, às vezes um sócio com outro, numa empresa, né? Um tem uma ideia, o outro se opõe. É muito mais, às vezes, uma atitude de antagonismo, né? Porque ele vê o seu protagonismo ameaçado. Isso tem no dia a dia, gente. Olha, não é questão de partidos ou preferências políticas. Mas o que aconteceu com o nosso presidente na pandemia foi bem isso. Ele estava numa atitude protagonista, vem a pandemia, ele vê todas as atenções voltadas para o Ministério da Saúde ali, né? Então, naquele momento, naturalmente, o então ministro da Saúde assumiu o protagonismo, que era o papel dele. Ele começa a dar as orientações, a mídia toda hora procurando. O líder, então, o presidente, ele se vê ameaçado, é uma coisa instintiva, né? Ele passa, então, a esvaziar a figura do outro, até a ponto de demiti-lo, né? Enfim, não cabe aqui fazer nenhum julgamento, é só ilustrando, né, o cenário. Tá? Então, é muito importante para a atitude protagonista a comunicação pessoal. Né? Você vai se reunir com o seu time, com a sua equipe, com seus fornecedores, com seus parceiros. Nós estamos num momento muito intenso de comunicação interpessoal, né? As atitudes, elas se manifestam assim, verbalmente. Ninguém vai olhar para você e entender tudo o que você está pensando se você não abrir a boca e falar. O que você vai falar? Como que vai ser a sua narrativa, que é uma palavra que a gente vem ouvindo muito ultimamente, né? Então, tudo isso acontece naturalmente quando você tem uma ideia boa na cabeça e sente segurança, prazer, motivação em expor essa ideia, né? Mas cabem alguns cuidados, aliás, muitos cuidados para você conseguir persuadir, né? Então, você se coloca na atitude de quem está no palco e a sua equipe, os seus fornecedores, os seus parceiros na condição de audiência, né? Como que você vai persuadi-los a se engajarem na sua ideia e fazerem esse movimento em direção à mudança? Você quer o bem do seu negócio, você quer o bem daquela coletividade. E você está fazendo todo o esforço. E muitas vezes esse esforço não é percebido dessa maneira, né? Então, há uma série de cuidados. A simplicidade na comunicação, né? A coerência, sendo bastante específico, né? Enfim, tem uma lista de sugestões aí que nós podemos explorar cada vez mais para que esse seu discurso, essa sua narrativa, seja coerente, eficiente, aplicada no tempo correto e que isso te dê todo um poder, né, de persuasão, né? Que essa sua argumentação resulte na mudança que você tanto almeja, deseja para o seu negócio. Leandro, quem mais, na sua opinião, se mostrou aí uma postura super protagonista e também encarnando aí o que o pastor estava comentando, não apenas na sua postura, mas transmitindo isso em comunicação, transmitindo isso em estímulos? Quem, na sua opinião, te inspirou de forma protagonista nessa quarentena?
Eu posso dar um exemplo local, Gino? Claro, deve. Eu gosto também desses exemplos mais regionais, né? Para dizer o quanto é possível, independente do tamanho da sua empresa, né? Eu estou falando de Cuiabá, no Mato Grosso, tem uma empresa aqui de comunicação visual. Basicamente vendiam fachadas, banner, empresa de comunicação visual mesmo, né? Cliente direto muitas vezes era agente de publicidade e alguns clientes também que compravam direto. E evidentemente que nesse período não tinha ninguém estava mexendo em fachada, ninguém estava imprimindo material para evento, né? Mas aí cai muito em alguns pontos em que a Fernanda trouxe, de, primeiro, ter coragem, que eu acho que é importante, Fer, e aí se eu pudesse acrescentar um item entre aqueles 5, né? Eu acho que coragem não significa, lembrando que coragem não significa não ter medo, né? Significa ter atitudes mesmo com medo, né? Apesar do medo, né? Isso, apesar do medo, ainda assim seguir, né? Isso aí. E eles, primeiro, no olhar muito do cliente, né, eu vou dizer o nome da empresa, que é a IMG, Comunicação Visual, eles entenderam que, olha, o cliente, que é o empresário, ele está passando por um momento muito difícil, está muito incerto, assim como a gente. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi começar a compartilhar informações de mercado. E aí, os diretores viraram protagonistas da empresa e quase um garoto propaganda, influenciadores do negócio, né? Então, abriram lives, começaram a discutir, a compartilhar, a chamar convidados, um pouco de como a gente está fazendo aqui no Movimento Reinvente, tá? Mas isso foi uma pequena fase de transição. Logo, eles notaram que eles tinham dentro da empresa todo o material disponível para construção de totens de álcool em gel, máscaras, né, essas face shields, né, essas máscaras protetoras, construíram um pacote de comunicação antiviral, que eles chamaram, então eles criaram um método. E aí você vai lá como empresa, vai lá e compra a adesivagem do chão para você colocar e manter as distâncias na fila, compra uma plaquinha de sinalização para a porta, informando que você só pode entrar com as máscaras, enfim, aquela divisória de acrílico, né, para o caixa. Eles montaram um pacote. As empresas vão lá e compram aqueles itens, né? Mas, além disso, entendendo que isso tinha talvez um prazo de validade, eles aceleraram para o e-commerce deles, vendendo materiais de decoração. Então, eu consigo comprar hoje pelo site online da empresa adesivos para o meu quarto de criança, por exemplo, tem adesivos temáticos. Então, eles já tinham o equipamento, eles só giraram o tipo de produto para o momento certo, né? Então, eu achei... E, assim, eles tinham certeza de que tudo isso ia dar certo? Não tinham. Mas eles fizeram uma boa parte do que o Pastore falou, que foi comunicar com a equipe, né? Falar claramente, a situação é essa, agora nós vamos mirar para cá, comunicar para o cliente, e foram mesmo com medo, né? Tiveram coragem de seguir nesse caminho e viraram grande cases, assim, já foram citados em alguns outros canais, em alguns outros veículos, e estão indo super bem. Muito bom. Eu aqui queria trazer rapidamente, só para a gente não estourar o nosso tempo aqui, e até porque a gente tem um segundo tema super importante hoje, a lembrança de grandes marcas nacionais, como Magazine Luiza, que foram comentados, diversas vezes foi comentado aqui, que lança uma plataforma para ajudar pequenos varejistas a venderem, e também pessoas que estavam em casa, né, sem receita, sem renda, também serem comissionados para vender seus produtos, assim como a Reserva o fez, né? Acho que a Reserva teve uma postura muito positiva, não só como modelo de negócios e permitindo que outras pessoas vendessem e fossem comissionados, mas também a Reserva espalhou, deu o seu Instagram para compartilhar notícias positivas, né? Também o Rony Messer aí passou a ser uma figura muito frequente, muitas aulas, lives, né? Fez uma com a gente e tal. E também a própria marca Reserva ganhou as ruas com mensagens positivas. Então, usou a sua estrutura para fazer máscaras, para distribuir para as comunidades carentes do Rio de Janeiro. Quer dizer, aqui trazendo 2 grandes exemplos nacionais. Eu queria citar também, Dino, o Pronto Chef, né? A entrevista que eu fiz com o Tomás Aires, que é uma startup. As startups assumem muito naturalmente
posição de protagonismo, porque elas inovam, né? Elas inovam atividades, e eles estão nessa área de delivery, deu vários exemplos inovadores. Eu acho que foi um caso interessante também que cabe aqui nesse nosso exemplo de hoje. Muito bom. Fernanda, dando continuidade aqui, quer dizer, postura protagonista, mas não para fazer o mesmo de sempre, né? Postura protagonista não para fazer mais do mesmo. Postura protagonista para inovar. Mas aí a inovação parece que ela pressupõe sempre tecnologia, parece que ela pressupõe investimentos pesados em TI, parece que a inovação pressupõe um tipo de expertise Algo que é muito caro até, né? avançado, né? Que só as grandes empresas fazem. Afinal de contas, que bicho é esse chamado inovação? Que bicho é esse? Muito bom. E uma das coisas que nós falamos ao longo, né, de praticamente todas as 25 aulas era sobre a importância de fazer o básico bem feito. Nós falamos isso de várias formas diferentes. Por quê? Porque quando a gente faz o básico bem feito, é quando a gente aproveita o time que a gente já tem, quando a gente analisa as nossas finanças, quando a gente faz o planejamento minimamente rápido, né, mais assertivo, quando aproveitamos o contato com os clientes e conversamos com esses clientes, ouvimos esses clientes. Então, nessa linha, nós também entendemos onde precisa de ajuste, certo? Onde a empresa precisa se reinventar e principalmente onde ela precisa inovar. E aí, como a gente está trazendo aqui alguns conceitos, o conceito de inovação tem a ver com produzir ou tornar algo novo, renovar, restaurar. Então, a primeira percepção que nós temos que alinhar aqui é que não necessariamente inovação está ligada à tecnologia ou a altos investimentos. Você pode inovar na forma de atender, você pode inovar no processo, né, no processo interno, no processo até de atendimento, você pode inovar na criação de novos produtos ou de novos canais. Então, tem várias formas de trazer esse conceito da inovação, que é pensar algo diferente e tornar isso real. Então, a inovação, ela tem um pressuposto que é da utilidade, ela tem que ser funcional, certo? Isso que a gente difere da invenção, né? Então, a inovação, ela traz aplicabilidade prática para aquilo. Talvez seja até uma redundância falar, mas para deixar claro que tem que ser funcional, isso tem que ser utilizado no dia a dia. Agora, o que é importante para a gente definir um passo a passo, né? Ok, entendi, mas como é que eu faço uma inovação? Por onde que eu começo, afinal de contas? Então, a primeira coisa é entender qual é o seu desafio. Qual é o problema aí que você tem que resolver? Às vezes a sua empresa está gritando, os meninos já trouxeram aqui exemplos, né, como da IMG, tinha uma linha de atuação, de repente agora eu tenho que agir de um jeito diferente, porque aquilo não está vendendo. Mas eu já tenho uma estrutura. Como é que eu vendo nesse período? Com a estrutura que eu já tenho. Bom, então a primeira coisa é, a partir do desafio, nós temos que pensar de novo, né? De preferência escrever quem são os nossos clientes, quais são as demandas dos nossos clientes e como eles querem, né? O que a gente pode fazer para que eles sejam bem atendidos, para que a gente supra essa necessidade. Isso tem a ver com fazer o básico bem feito, porque isso é tarefa de casa de quase que mensal, né? Então, o tempo todo a gente tem que pensar quem são os nossos clientes, o que eles desejam, quais são as novas mudanças de comportamento de consumo, isso nós falamos em várias aulas. Então, vá lá. Você tem um desafio. Para esse desafio, professora, Bom, então partindo de novo daquele pressuposto de fazer o básico bem feito, o que é o básico bem feito de fazer mês a mês? Saber qual é o nosso desafio e para isso a gente está sempre olhando para quem são os nossos clientes, certo? Quais são os clientes, quais são os desafios que eles trazem, qual é a nova demanda, qual o resultado o seu cliente quer, qual é a solução que ele espera, né, do mercado que você pode oferecer. Então você vai falar assim, puxa, às vezes o cliente está reclamando de alguma coisa, ou do tempo de espera, ou de um produto, ou de um serviço que ele gostaria que tivesse e não tem. Então, é esse desafio, é esse problema que você tem hoje que vai ser o tema da sua inovação, por exemplo, certo? Ou a sua equipe. Nós já falamos que a equipe pode salvar o seu negócio em aulas anteriores. Então, às vezes, a sua equipe te traz uma demanda e fala assim, olha, gente, do jeito que está aqui, essa operação, esse sistema de reunião de 3 horas em pé, sabe? Que não... Enfim, isso aqui não está funcionando. Precisamos de um ajuste prático. Espaço para inovação. Beleza.
entendido o desafio, ouvido, né, quem é a pessoa interessada, o cliente, interno ou externo, o que você vai fazer? Você vai ter em mente que é preciso coragem, de novo, querer, coragem no sentido de, assim, falar, olha, vamos em frente com isso, vamos colocar isso em prática, vamos fazer alguma mudança nesse sentido, certo? E quando você assume essa responsabilidade, você tem que pensar o seguinte, o que eu preciso para fazer isso se tornar algo prático? É de uma equipe que consiga executar? É de recurso financeiro? É de recurso tecnológico? E aí você vai trabalhar os seus indicadores, os critérios para colocar essa operação em prática. Então, vamos supor, se você tem a ideia, certo? Você fala, beleza, eu vou melhorar o meu atendimento, vou criar uma inovação na forma de atender. Só que às vezes você não tem pessoas que vão executar. E como a inovação tem que ser algo prático, você precisa criar condição para que isso seja realizado, tá? Então você precisa também, além de criar condições, ter equipe, contratar alguém, achar uma brecha na sua agenda, deixar de fazer alguma coisa para você assumir essa posição, enfim, você também precisa definir quais são os critérios para que essa inovação aconteça. Então vamos supor, olha, nós vamos fazer uma inovação no atendimento, só que isso tem que custar até X mil reais. Boa. Isso tem que ficar pronto no prazo de 1 semana. E eu tenho que fazer isso, em vez de utilizar um espaço de 20 metros quadrados, eu usar um espaço de 10. Entende? Boa, então, boa. você define quais são os critérios Quero para só fazer uma colocar essa contribuição inovação em aqui. prática. Eu amei isso, porque eu lembrei agora de uma pessoa que interagiu com a Por gente que, numa das Dino, aulas. você amou isso? Não, porque uma pessoa que interagiu com a gente falou assim, o que você acha de desenvolver um aplicativo? Mano, o mundo está acabando. A loja da pessoa está fechada, ela tá sem vender R$1, ela vai pensar em desenvolver um aplicativo, validar, testar, divulgar, quer dizer, quando você traz, olha, eu tenho tantos reais, eu tenho tantos dias, o que encaixa nesse plano aqui, né? Então, acho que foi super válido, pode continuar, eu só queria Excelente. trazer a história do Excelente. aplicativo para o meio da conversa. Se é uma pessoa que ela não tem recurso nesse momento, tempo, ela teria talvez que suprir uma outra dor, né? Que talvez mais latente aí, mais emergencial antes de entrar nessa seara. Agora, o que você falou que é extremamente importante para fechar essa linha da inovação e passar para os nossos nobres colegas aqui do Movimento Reinvente? O testar, pessoal, né? O testar. E quando a gente traz, inclusive, um conceito do design thinking, que empresta... O que é o design thinking? É o modo de pensar do designer. O que é um designer? É uma pessoa que tem um olhar, uma mentalidade de onde é problema, eu vejo uma solução. Né? Então, para isso, existem alguns critérios. E o designer, ele vai falar, tá, então você precisa desenvolver aí uma cadeira que seja muito linda, mas que seja ergonômica, certo? E que comporte muito bem de repente, numa cadeira que você usa em 3 ambientes diferentes. Puxa, a pessoa sabe qual é o desafio. Só que é o seguinte, você tem X reais para fazer essa cadeira ficar pronta. E você tem um prazo X. E você tem esse time. Então, você cria a condição para que isso aconteça. Só que antes de ficar pronta e acabada a cadeira linda, maravilhosa, você vai fazer um modelo talvez mais simples e vai testar. Vai testar com quem? Com quem vai utilizar isso, certo? Você vai testar com quem já é o seu cliente ou quem vai utilizar aquele produto ou serviço. Porque quando você testa, você abre, como eu disse, para o ouvir, para entender o que faz sentido para a pessoa, onde isso pode ser melhorado. Tá? Empreteceu aqui, mas estamos aqui. E aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, Fernanda. Tá, então... Isso mesmo. Então, essas são as etapas, pessoal, de inovação. Como você coloca isso na prática? Que tal, Pastore? Que te pareces? Olha, eu estou adorando, é isso mesmo, tentar ajudar um pouco. A inovação, ela tem 2 dimensões. Ela pode ser incremental, ou seja, você melhora o que você já tem. Ela pode ser disruptiva, que tanto se fala aí hoje em dia, né? Quer dizer, você reinventa o seu negócio por completo, apaga, passa uma borracha no que você fazia antes e faz algo totalmente novo. Tá? Então, incremental ou disruptiva. Né? E uma boa maneira de avaliar
é o seguinte, isso daí vai trazer mais dinheiro, vai trazer dinheiro novo para o meu negócio, né? Então você está inovando de verdade. Ou economizar, né, pastor? Isso. Ou vai economizar algum dinheiro do meu negócio? Né? Que é uma forma de trazer dinheiro também, é deixar de gastar, né? Aliás, o próprio Demetrio Teodorov comenta, né, que um dos critérios da Riachuelo para entender se uma coisa é inovadora ou não e se vale a pena ou não é se ela vai diminuir o custo. Quer dizer, essa atividade, essa iniciativa, esse projeto, quanto que ele vai diminuir ou o tempo de trabalho, ou o esforço, ou o custo? Na verdade, o custo vai ser, se diminui o tempo, se diminui o esforço, naturalmente diminui o custo, né, em geral. Não como uma regra, mas de forma geral. Ou Mas seja, é muito comum, Dino, isso que a Fernanda destacou bem, né? Ter uma ideia e sair fazendo, né? Parece que o brasileiro se orgulha em ser um fazedor. Não, aqui é mão na massa, aqui tem pouca conversa e muita ação. Puta, acho lindo, né? E eu quebrei tanta cara na minha vida que hoje talvez eu seja o cara chato porque eu fico querendo planejar minimamente as coisas antes. Porque quando vai, eu sou rápido, né? Mas antes de começar, eu gosto de planejar, né? Então, o que a Fernanda coloca, a necessidade de testar é isso, você faz pequenos ciclos, né? Então, normalmente a gente tem uma ideia inovadora, só que ela é muito ampla, ela precisa ser fragmentada e a cada ciclo desse, você andou um pouquinho, testa. Anda outro pouquinho, testa de novo, né? E você consegue planejar e testar e ir fazendo tudo ao mesmo tempo, só que de pedacinho em pedacinho. Aí você minimiza o erro, né? Minimiza as frustrações, né? Fernanda, Dino, oi, fala. Pergunta aí, depois eu pergunto a Fernanda. tá, não, só acho que é legal a gente recomendar a aula que a gente teve, né, com esse diretor de inovação da Riachuelo. Depois você passa o número aí, o nome da aula certinho. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula especificamente. Perfeito. E também é do Rony Mesler da Reserva, tá? Bem lembrado, Leandro. Vou deixar os dois links aqui também. Do Delivery também. Legal. Boa. Então, quem chegou até aqui não viu as outras 20 e tantas aulas que a gente já fez do Movimento Reinvent, vão ficar alguns links relacionados aqui a essa aula. Eu só queria fazer uma pontuação sobre a questão da inovação, sobre como isso tem que ser importante na cultura da empresa, né? E aí a gente olha em como as organizações são montadas e vê que várias situações do cotidiano de uma empresa mesmo são contra a inovação. Então, a gente tem margem zero para erro, a gente tem equipe remunerada com metas alcançadas. Se eu tenho uma equipe que só vai conseguir ganhar mais se a empresa lucrar mais em cima do desempenho individual de cada um, você desestimula a margem do erro, certo? Por que eu vou correr o risco de fazer algo que eu não sei se vai dar certo? Se eu fizer o mesmo de sempre, eu já garanto ali a minha comissão, né? Então, é importante entender isso como uma cultura da empresa. Essa margem do erro tem que estar muito acessível, né? Tem que ser implementada mesmo, e não só dessa questão de penalização, né? Quem não se der errado vai sofrer consequências, vai ser demitido, enfim, vai ter que pagar alguma coisa. Só esse lembrete que eu acho importante, tá? Fernanda, fundamental esse recado do Leandro, viu, Dino e Fernanda. E é muito bem colocado. Nós temos uma cultura que ainda é uma cultura que se desenvolveu num crescimento sustentável, longo prazo, né? E de uns anos para cá que todo mundo se viu diante da necessidade de inovar, né? E realmente essas estruturas conhecidas não funcionam. Tanto se fala em Magazine Luiza, o principal acerto foi esse, foi criar o Luiza Labs, né? Como se fosse uma empresa paralela, onde as inovações eram desenvolvidas lá sem a influência do dia a dia. E aquilo foi crescendo tanto, mas começou a aparecer depois de 5 anos, gente, olha, 5 anos, né? Que aí ela começou a influenciar os processos internos e as inovações se tornaram mais visíveis e tangíveis.
E depois de mais um tempo, aquilo virou. O que era exceção virou regra, né? E quem começou lá como envolvido, né, na tecnologia, hoje é a grande cabeça da empresa de tecnologia e que comanda, né, todos os processos internos, enfim. Ô, Fernanda, Assim que a coisa anda. olhando para Sim. essa questão aqui do Magazine Luiza, que é um dos maiores varejos do Brasil, quer dizer, tem um puto investimento lá, tem 420 pessoas trabalhando no Luiza Labs hoje, que é o laboratório de inovação, né? Tem uma estrutura gigantesca para inovação. Pode parecer distante para quem nos assiste, mas eu não preciso ser gigante para ser inovador, né? Eu não preciso ter uma super área lá de inovação para ser inovador. Eu posso ser inovador numa empresa de 2 pessoas, de 3 pessoas, certo? Com certeza. E é por isso que nós estamos aqui sempre enfatizando, de certa forma, o passo a passo, porque isso traz aplicabilidade prática. Então, independente do seu tamanho, do tamanho do seu negócio, seguindo esse passo a passo, a estrutura, né, a implementação do processo, da inovação vai acontecer. O que uma Magazine Luiza, por exemplo, faz é basicamente seguir o mesmo passo a passo, só que numa estrutura maior. Então, guardadas as proporções, nós temos a mesma estrutura. E lembrando exatamente os pontos que o Leandro e o Pastore trouxeram. Já é uma empresa, por exemplo, que tem uma abertura e inovação de forma perene. Não é só porque está num cenário que, pelo amor de Deus, se eu não fizer isso, né, eu não sobrevivo. Não, ela já tem isso desde o início. Então, alguém que está começando um negócio novo já pode começar, inclusive, pensando de tempos em tempos, rever o seu planejamento, rever o seu perfil de clientes, conversar com seus clientes, pedir feedback, porque, inclusive, o teste é uma abertura ao erro, ele prescinde de uma abertura ao erro. O que a gente estava falando do pensamento do designer? É onde há um problema, tem uma solução, só que até encontrar a solução mais redondinha, que preencha todos aqueles critérios que a empresa definiu, puxa, vai um tempo. Então, quando eu testo, eu me abro para o erro, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que não existe erro, existe resultado. Então, se não aconteceu ainda o que você queria, o que vocês planejaram, persista nesse caminho até chegar num resultado almejado. Você pode ter tido um resultado diferente daquele que foi pré-concebido. Mas o passo a passo, Dino, é exatamente esse que nós já trouxemos aqui. E indo ao encontro do que os meninos também trouxeram sobre a questão de minimizar custo ou aumentar receita, né? Porque a inovação, além de ser aplicável, de ser funcional, ela tem que impactar comercialmente, ter algum retorno financeiro, né, do negócio. Então, olha que interessante, a inovação ela não está ligada necessariamente a novas atividades. Não adianta eu encher de coisa nova, mas a gerar valor, né? E lembrando que o valor ele tem que ser percebido pelo cliente. É por isso que uma das etapas eu tenho um desafio e muitas vezes o desafio vem da fala do cliente. É quando, às vezes, o cliente para de comprar. Por que ele parou de comprar? Porque ele não está vendo valor naquilo naquele momento, certo? Então, em que ele vai ver valor? É o caso, de novo, da IMG ou da Magazine Luiza e de tantos outros. Nós trouxemos um case de uma empresa pequena e local de uma empresa de grande porte, né? Que tem muitas lojas, mais de 400 lojas. Então, imagino, né? Ou mais, não sei. Certo? Bom, fantástico, então, fantástico. essa é a premissa. Para fechar aqui, para a gente já se encaminhar para... Lembrando que tudo que a Fernanda falou, esse passo a passo, está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, se algum ponto você... É legal rever a aula, caso você entenda que tem um ponto aqui que você teve alguma dificuldade, não assimilou, quer melhorar sua percepção, senão você lê aqui embaixo no nosso resumão, né? E lembrando que a gente envia também esses resumos por e-mail. Então, se você está na lista de e-mails aqui do site do Movimento Reinvente, você vai receber o resumão dessa aula, como a gente vem mandando de todas as anteriores. Pastore, seu fechamento aqui como se fosse um grande aprendizado do nosso encontro de hoje. Olha, nós conseguimos unir 2 temas, né, que se conversam perfeitamente, né? Então, a inovação, ela tem muito da vontade, né, do líder em inovar, né? E eu queria chamar a atenção que essa vontade ela precisa ser suportada por conhecimento,
Né? Não trabalhe apenas na intuição. Né? Cerque-se de conhecimento, de embasamento, leia. Né? Depois desse nosso vídeo, vá buscar mais informações, apoios, parcerias, né? Mas se prepare, porque é uma jornada desafiadora. Né? A gente, quando inova, navega por temas que são totalmente desconfortáveis, né? Porque nós estamos acostumados a fazer a coisa do jeito, de repente você, para se reinventar, né? Tem que se expor, tem que... Né? E essa postura proativa, né? Esse protagonismo, né? Ele tem que surgir dentro de você de uma maneira natural, vai exigir bastante energia, não pode ser uma coisa fake, uma casa caiada apenas. Precisa estar lá no interior, né? No âmago, no DNA do líder, porque você vai ter que movimentar multidões, né? Você vai ter que movimentar suas equipes, seus parceiros, sócios, fornecedores, né? Você vai mexer com muita coisa. E o teu argumento, a tua narrativa tem que, né, ser convincente o suficiente para fazer essa movimentação. Né? Então, acho que hoje nós conseguimos contribuir com os dois temas, unindo, mostrando a importância numa única direção, Muito bom. que é a mudança. Leandro? Quero retomar naquele 1/3 de responsabilidade que a Fernanda falou sobre uma atitude protagonista e lembrar de uma frase que eu gosto bastante, ela ficou adesivada durante um tempo no meu escritório, que é: o mundo vem de você e não para você. Né? Se a gente esperar que o mundo te dê as melhores condições para que você tome as suas atitudes, dificilmente você vai encontrar esse cenário. Né? Então a gente tem que criar esse cenário, a gente tem que criar esse terreno fértil para que a gente possa tomar nossas atitudes num caminho mais próspero. Muito bom. Fernanda, para fechar? Bom, para fechar, eu quero fazer só uma retificação, que eu citei que Magazine Luiza tinha mais de 400 lojas e, na verdade, tem mais de 1.000. 1.000. E estão presentes em 18 estados brasileiros. Então, fica aí já essa dica, que em tempo real agradeço ao Leandro pela informação aqui. O quase diretor um soprou no seu entendeu? ponto. Isso, aqui meu ponto está Eu nem percebi isso, passei batido. Eu juro, eu também não percebi mesmo. Eu misturei com os milhões e tal, mas o negócio é que é coisa grande. A gente só fala de coisas maravilhosas aqui nesse Reinvente. Gente, a minha sugestão é a gente sempre conectar, né? Eu gosto muito de falar que os recursos que a gente precisa já estão dentro de nós. Então, quando você trabalha o protagonismo que existe dentro de você, a chance da inovação acontecer na sua vida é muito maior. Não só na sua empresa, tá? Porque muitas vezes a gente tem que envolver, inclusive, a nossa família nessas loucuras aí que a gente inventa quando se mete a ser empreendedor. Então, use o recurso que você já tem, acredite, né, nisso tudo que já está aí dentro de você, coloque isso em prática, se precisar, busque ajuda, mas implemente, teste, erre, vá com coragem, apesar do medo. Muito, 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 muito bom. Postura protagonista. Lembrando que os clientes também se conectam, admiram empresas que têm essa postura, empresas que vão na frente, funcionários de qualidade, colaboradores de qualidade se conectam com líderes protagonistas. Ser protagonista não é apenas uma característica aqui que a gente está elogiando, mas é um chamado. É um chamado para reinvenção, um chamado para adaptação, é um chamado para novos tempos, é um chamado, inclusive, para sobreviver a esse cenário todo que a gente vem passando. Obrigado aos meus colegas, Ricardo Pastor, Leandro Magalhães, Fernando Arantes, e a gente se vê em breve com mais uma etapa do nosso Reinvente. Forte abraço.